Você é ético? O que é ética? Vamos procurar entender o conceito através do debate entre a ética kantiana e o utilitarismo. Olá, seja bem-vindo ao Semanário do Pensamento. Nesta semana estaremos falando sobre o utilitarismo e a ética. Curta o canal se for capaz. O estudo da ética. Sócrates foi provavelmente o primeiro filósofo a se dedicar à problemática da moral social e, consequentemente, da ética. A partir de suas interrogações, seus discípulos passaram a buscar soluções práticas e racionais para os problemas sociais que derivaram da democracia ateniense e suas deturpações. De certo modo, a ética que surge a partir desse pensamento tem uma orientação chamada teleológica, ou seja, as ações deveriam buscar uma finalidade. No século XVIII, no entanto, o filósofo iluminista alemão Immanuel Kant propôs uma revisão no conceito ético e passou a considerar que a ética deveria se basear no dever e não nas consequências das ações humanas. Para Kant, a ação dos indivíduos deveria se basear em três conceitos aos quais o iluminista chamou de imperativo categórico. Esses princípios fundamentais do agir humano seriam: agir como se a máxima de sua ação devesse ser erigida por tua vontade em uma lei universal da natureza. Ou seja, as leis da natureza são universais e necessárias, sem que os seres tenham alternativa ao seu cumprimento ou não. Já a razão humana é capaz de julgar independentemente de determinações externas, como religiões ou leis civis, se uma ação é correta para todos ou não. Assim, dessa forma, é imperativo que a razão busque criar leis que possam gerir as ações do ser racional. Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. Essa humanidade é representada tanto na pessoa do agente, aquele que pratica a ação, quanto nas pessoas sobre as quais a ação é direta ou indiretamente praticada. Respeitar a si e respeitar os outros é uma forma de respeito à humanidade. Deste modo, um ser humano jamais pode ser entendido como um instrumento para se alcançar qualquer tipo de objetivo. A humanidade é o fim das ações e nunca o meio. Agir como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Kant separa os seres humanos dos outros seres da natureza. A natureza age determinada pelas causas, enquanto os seres racionais determinam a sua vontade de acordo com os fins. O agente deve tomar como princípio a ideia de que sua ação possa servir como lei para todas as pessoas, ou seja, com base na razão, a ação é boa quando está em conformidade com o dever. Por outro lado, surge o utilitarismo, iniciado pelo pensador inglês Jeremy Bentham, muito influenciado pelo liberal David Hume. O utilitarismo é ainda mais teleológico e consequencialista do que a ética derivada da filosofia grega. Aristóteles é o principal defensor da teleologia ética. O pensamento utilitarista é regido pelo princípio do bem-estar máximo, que pode ser resumido na frase: agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Mais do que apenas uma linha de pensamento, o utilitarismo é uma teoria que se aplica a questões concretas e objetivas do cotidiano, como a política, a economia, as legislações, etc. Esta doutrina foi importante na disseminação de ideias sobre liberdade sexual e emancipação feminina no século XIX. A base do utilitarismo é erigida sobre alguns princípios fundamentais, como o conceito de bem-estar, a otimização ou a maximização deste conceito, assim como também a agregação, a imparcialidade, o universalismo e o racionalismo. No tocante à agregação, esta pode ser compreendida como um saldo final do cálculo da quantidade de bem-estar produzida por uma ação. Sendo assim, a moral utilitarista é resultado de um cálculo objetivo e racional. Ela não considera princípios e acaba também por influenciar o pragmatismo, que é muito recorrente nos dias atuais. Os principais teóricos dessa matéria foram Jeremy Bentham, John Stuart Mill, que são considerados criadores do pensamento. Além deles, o filósofo liberal David Hume é considerado um dos precursores do utilitarismo. A doutrina também contou com a adesão de Jean-Baptiste Say, Condillac, Henri Sidgwick e William Godwin, que é considerado um dos criadores do anarquismo. Para seus críticos, o utilitarismo limita o conceito de indivíduo a uma unidade autossuficiente, desprezando assim tanto as relações interdependentes entre eles, quanto as questões acerca dos seus sentimentos. A incerteza sobre as reais consequências de um ato e a infinitude da cadeia derivada dessas atitudes são outras questões que, para os críticos, não foram consideradas na elaboração dessa teoria.
E você, o que acha sobre o utilitarismo e a ética kantiana? Com qual corrente você concorda mais e por quê? Comente aqui abaixo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque na próxima semana falaremos sobre o nazismo e o fascismo. Muito obrigado por assistir, valeu!